tem entendido que as suas casas, Senhor, é um ponto onde o reino de Deus se manifesta para atrair novas pessoas, um lugar para celebrar o Senhor junto com os irmãos também. Nós oramos guardando também a vida dos nossos anfitriões, declarando, Senhor, sobre eles também provisão e proteção do Senhor. Declaramos os teus anjos, Pai, guardando estas casas. Repreendemos toda a retaliação contra a vida desses irmãos. Pelo contrário, Senhor, que eles possam ver a graça do Senhor fluindo, Pai, por causa desta decisão tão poderosa de receber a tua igreja no lar. Muito obrigado, Senhor, que eles possam ver a graça do Senhor, assim como foi na vida de Obed-Edom, Senhor, que é um exemplo para nós de decisão, Pai, guardar a tua presença em casa. Assim também seja na vida desses irmãos, que a prosperidade celestial os acompanhe, e eles tenham certeza que a tua graça e o teu favor que tem os abençoado. Muito obrigado por cada membro, Pai, das nossas células, membros da nossa igreja. Nós oramos, Pai, que haja um despertar na vida de cada um dos membros da nossa igreja, de cada ovelha, Senhor, de cada pessoa, de cada família que o Senhor tem nos dado, despertando o chamado que o Senhor tem individualmente para cada um, despertando, Pai, um olhar espiritual, despertando o coração, Senhor, para servir. Nós os abençoamos, Pai, e declaramos, Pai, em cada reunião, Pai, que eles participam, seja no culto de celebração, seja na célula, nos nossos lives, Senhor, ou encontro de pastoreio, de discipulado, que seja uma manifestação do teu poder, trazendo revelação de Jesus Cristo ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que eles sejam, Pai, como um imã atraindo outras pessoas, ganhando suas famílias, vendo o reino do Senhor se manifestando dentro das suas casas e através das suas casas, Pai, no nome de Jesus, que seja assim como um avalanche mesmo, um fluir do Senhor através da casa de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Pai, se alguém desanimado no nosso meio, se alguém fraco, com joelhos trementes, com mãos cansadas, nós oramos, Pai, para que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão assim, levantando o caído, Senhor, despertando aquele que está dormindo, fortalecendo aquele que está fraco, Pai, libertando no nome de Jesus aquele que está escravizado. Nós declaramos liberdade no nome de Jesus a cada um dos nossos irmãos. Nós oramos pela expansão do teu reino através da nossa igreja local, da Paz Church Barueri, Senhor, cada projeto, cada igreja, Senhor, que nós temos sonhado em plantar, que o Senhor possa liberar os recursos, primeiramente os recursos humanos. Levanta liderança, levanta pastores, Pai, levanta homens e mulheres, Pai, com esse chamado, com uma visão ampliada, muito além daquilo que, Senhor, podemos ver ao natural, mas enxergar aquilo que o Senhor está enxergando sobre cada região onde nós temos plantado os nossos pés através dos life groups. Nós pedimos, Pai, que seja mesmo um levantar de liderança neste tempo, Pai, homens e mulheres que vão pôr a mão no arado e não vão olhar para trás, terão os seus olhos fitos no autor e consumador da fé. Nós oramos por capacitação, Senhor, oramos por revelação da tua palavra, oramos por revelação de chamados, de propósitos. Em nome de Jesus, nós guardamos aqui a nossa igreja, Pai, em oração, e declaramos, Pai, todo o projeto segundo a tua vontade, que o Senhor colocar no coração da nossa igreja, Senhor. Nós temos o sim do Senhor, e nós queremos avançar como igreja, tomando territórios, plantando, Senhor, a bandeira do Senhor, conquistando áreas, famílias, para a honra e glória do Senhor. Queremos povoar os céus, queremos esvaziar o inferno, através das nossas vidas, através de cada life, através de cada pessoa que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós te louvamos, Pai, porque esta região o Senhor já nos deu por herança, porque nós já estamos plantados neste lugar, e este é o sinal do Senhor, que ao nosso redor, tudo o que nós pisarmos, a planta dos nossos pés, já temos por herança, e nós já conquistamos pela fé, nós já temos a visão no futuro, Senhor. Então nos dê agora no presente, Pai, cada estratégia, em cada
cada life, em cada setor, em cada cidade, para que possamos avançar também, segundo este propósito que o Senhor colocou no nosso coração. E nós te louvamos nós já podemos ver as multidões se achegando, já podemos ver, Senhor, famílias sendo libertadas, viciados sendo libertados, famílias sendo reconstituídas, Senhor, propósitos sendo liberados, pastores sendo levantados, Senhor, e o reino do Senhor avançando. Em nome de Jesus nós já cremos, já podemos ver com os olhos da fé. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem edificado as nossas vidas, é o Senhor que tem edificado a igreja, e nós podemos avançar, e sabemos que as portas do inferno, cada uma delas, Senhor, irão cair, Senhor, cairão diante de nós, Pai, e nós saquearemos cada um desses lugares, onde Satanás tem dominado, e nós te louvamos por contar conosco. Senhor, obrigado por nos colocar neste projeto maravilhoso, que é o maior projeto do universo e da terra, que é a tua igreja, Senhor Jesus. Muito obrigado por contar conosco. Nós oramos aqui, Senhor, como o Senhor nos chamou para fazer, orar por paz em Israel. Nós somos contrário a toda intervenção maligna naquela região, Pai, em nome de Jesus, e nós oramos para que o Espírito do Senhor venha revelar Jesus Cristo naquele lugar. Livra, Senhor, Israel, Senhor, das mãos dos inimigos, livra, Senhor, as famílias sequestradas, entra com providência, Senhor, desbarata o inimigo, confunde o inimigo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para que nenhum daqueles que foram sequestrados tenha suas vidas ceifadas. Nós oramos por livramento em nome de Jesus, e nós oramos para uma revelação do Messias, do Yeshua naquele lugar, seja revelado ao coração de cada um dos judeus, Pai, de cada um dos israelitas que tem se desviado do propósito do Senhor, que volte para o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos palestinos, Senhor. Sei que o Senhor morreu por aquele povo, o Senhor ama aquele povo, e nós oramos, Pai, para que Jesus seja revelado naquele lugar. Senhor, e aqueles que estão andando cegos, Pai, numa visão errada, uma visão sem propósito, o propósito do Senhor errado, Pai, possa ter revelação e se voltar para o Senhor. Nós temos visto e ouvido relatos, Senhor, que o Senhor tem se revelado aos muçulmanos em sonhos, em tantas visões, e muitos têm se convertido. Senhor, nós oramos para que essas visões aumentem, Pai, que essas visões venham aos líderes do Hamas, aos líderes do Hezbollah, e cada um daqueles radicais, Pai, se convertam, e eles com um propósito tão poderoso de liderança que o Senhor deu a eles, Senhor, possa influenciar todo o mundo islâmico, reconhecendo que só Jesus é o Senhor, e se dobre todo o joelho, e toda língua confesse, Senhor, o Oriente Médio pertence a Ti, Senhor. Se levanta naquele lugar, se levanta, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, batalha aquela batalha, Senhor, desbarata o inimigo, confunde o inimigo, Pai, e nós te louvamos, porque nós podemos como igreja interferir no mundo espiritual, e nós declaramos, Pai, a Tua mão poderosa sobre Israel, sobre a Palestina, sobre todo aquele povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você concorda, aplauda o Senhor mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Boa noite, queridos. Aleluia, tem alguém aí? Amém, que susto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus, queridos. Queremos aproveitar bem esse tempo aqui de treinamento, né, de transmissão de unção, de visão, da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. E
E eu queria pedir, então, se os irmãos, a não ser que tenha uma razão bem específica, mas se não tiver nenhuma razão específica, eu gostaria que nós nos assentássemos da mesa, das mesas ali de som de mídia para frente, por favor. Vamos ocupar esses lugares aqui. Eu confesso que se eu pudesse, eu ministrava aqui embaixo, que eu gosto dessa reunião, está muito mais perto, mas a gente tem a gravação, tem toda essa questão de estrutura de som. Então, isso limita um pouco o nosso espaço aqui. Glória a Jesus pela sua vida. Queridos, nós vamos falar hoje de um assunto aqui extremamente importante para nós, como igreja, que faz parte de uma das características fortes da Past Church. Eu quero falar sobre características do bom pastor. Com certeza, se você está conosco há mais de um ano, você já ouviu isso muitas vezes, talvez até esse próprio tema em si. Mas eu só te peço para você não dar de entendido nesse aspecto, quando a gente vai ouvir algo, falar, eu já conheço a nossa tendência, o nosso coração, a gente já assim, esfriar um pouco a expectativa, porque a gente gosta, como seres humanos, nós gostamos sempre de coisas novas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser muito novo para você, no seu coração, não porque eu vou falar algo que você não sabe, mas porque o Espírito Santo com certeza vai renovar isso no seu coração hoje, porque esse é um dos princípios poderosos, importantíssimos, que nós temos que tratar sempre. E antes de entrar direto nesse assunto, eu só quero relembrar para vocês, Efésios, Paulo ele fala a respeito dos 5 ministérios, o ministério quíntuplo. Efésios 4 fala sobre isso. E quais são os ministérios quíntuplos? Me ajuda aí, qual? Primeiro? Há controvérsias, mas vamos lá, pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos. Ok, então tá aí os cinco ministérios completos. Qual que é a principal função desses 5 ministérios? Qual que é a principal função? Então me ajuda aí, vira para quem está do teu lado e fala: equipar os santos para a obra do ministério dos santos. Então isso é muito importante, porque isso deveria ser, e esse é o propósito de Deus para nós como igreja, que cada membro da igreja, ele tenha em si essas 5 características como DNA no seu coração, na sua vida, para que nós possamos viver a nossa trajetória nessa terra, dirigidos por essa unção, no que diz respeito ao nosso chamado, no que diz respeito ao nosso ministério. Então, dentro de todos esses tem o ministério pastoral. Então a principal função de um pastor, nós já sabemos então, é equipar os santos para o desempenho do ministério dos santos. E isso é algo que nós levamos muito a sério na Past Church. Por isso que a gente procura, não só no Tadel, mas na célula, nos cultos, seja onde for, a gente procura sempre trazer uma palavra para despertar o potencial máximo das pessoas. A gente não quer só ovelhas gordas, bem nutridas, e que aí começam a esbarrar umas nas outras, e se encrencar umas com as outras. Na verdade, cada ovelha, ela tem dentro de si um potencial, e aqui falando ovelha no sentido espiritual, ela tem dentro de si o potencial e o DNA de pastorear. E nós, então, nosso papel é despertar e equipar e dar ferramentas para que cada um desempenhe esse chamado e esse ministério. Então, vamos lá. Vamos ler aqui juntos 1 Pedro capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada,
peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, esse texto, Paulo é uma palavra específica que ele escreve, ele endereça aqui, né? Ele põe o endereço dessa carta, que são os presbíteros. E os presbíteros é aquele que preside, aquele que lidera. Então ele está falando do líder de uma comunidade de cristãos. E esse líder, então, ele tinha essa unção, esse encargo de pastorear. E Paulo começa a dar aqui algumas diretrizes bem claras de como deveria ser esse pastoreio que esses homens fazem. Então, como vocês já entenderam, né, aquilo que um pastor faz, ele faz para equipar os santos, para que os santos reproduzam isso e façam isso. Então eu posso dizer que essa carta de de Pedro, não é endereçada somente aos presbíteros, mas é endereçada a todo cristão. E mais especificamente aqui, né, como nós estamos falando de treinamento de líderes, essa é uma graça e uma unção que o Espírito Santo já derramou na sua vida, e nós estamos aqui só para despertar essa graça que já está em você, de pastorear o rebanho de Deus. Agora, queridos, um dos maiores privilégios, então, que Deus nos dá, é nós estarmos envolvidos com isso, é nós pastorearmos. Eu já contei isso aqui muitas vezes, mas me ocorre aqui agora, novamente. Há muitos anos atrás, eu fui num hospital fazer uma visita para uma pessoa que eu conhecia desde a infância, né? O pai dela era pastor da igreja que eu nasci. E então o pai dela era muito amigo do meu pai, já tinha falecido o pai dela, falecido inclusive meu pai também. E ela estava no hospital com um filhinho doente. E eu fui fazer uma visita para ela no hospital, e fazia muitos anos que a gente não se via. E ao chegar lá, né, aí fica aquele papo para atualizar, né? O que você está fazendo, como que está, tantos anos e tudo mais e tá. E entrou nesse assunto de ministério. Eu falei, eu sou pastor, né? Na época eu não sei quantos anos já tinha de pastor, talvez uns 10 anos eu acho. Eu falei, sou pastor há tanto tempo. Ela regalou um olho, e você está aguentando? Eu falei, como assim? E ela era filha de pastor, né? Aí ela vai e me solta a pérola. Ela fala, meu pai dizia o seguinte, que a igreja é maravilhosa, o que estraga são os crentes. Então, assim, era uma casa, infelizmente eu digo, e eu sei que Deus está mudando isso e vai mudar, mas era uma casa onde os filhos foram marcados negativamente com relação ao ministério pastoral, e nenhum deles queria esse tipo de envolvimento com a igreja, porque eles viram o pai, né, chorar, ser marcado, talvez ser desprezado, talvez passar por frustrações, por decepções, por tantas coisas. E então é algo que nenhum deles escolheu esse ministério, essa função. E infelizmente alguns nem na igreja estavam, porque tinham muito bloqueio com a igreja, né? E eu ouvi aquilo com muita tristeza, mas já naquela época, isso faz muitos anos, eu já tinha uma alegria muito grande de ser pastor, e hoje muito mais, porque eu entendi exatamente por essa ótica, que é um dos maiores privilégios que Deus nos deu. É um dos maiores privilégios. É aquilo que mexe com o coração de Deus. Aquilo que mexe com o coração de Jesus. Nós vemos do Velho ao Novo Testamento a Bíblia expressando o coração de Deus nesse sentido. Jeremias fala sobre isso. Isaías fala, Ezequiel fala. Deus dizendo, eu vejo as minhas ovelhas desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus fala a esse respeito. A Bíblia diz que ele vendo a multidão, ele teve profunda compaixão delas, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Então, às vezes, alguns pastores podem não ser muita inspiração para levantar outros líderes, porque não entenderam muito esse segredo, não entenderam muito esse
o mecanismo, né, de como isso funciona, e talvez não tenham assumido isso como de fato um privilégio. Eu digo para vocês, queridos, que eu poderia estar em muitos outros lugares, fazendo outras coisas, mas não tem nada que cative o meu coração, que me motive a estar em outro lugar, como a motivação que eu tenho de estar aqui, fazendo exatamente o que eu estou fazendo, para inspirar você a fazer também. Por quê? Porque esse é o coração do meu Pai. Aqui nesse texto, Pedro ele fala a esse respeito, ele diz assim: quando o Supremo Pastor se manifestar. Então foi algo que Jesus escolheu fazer, se importar com as pessoas, cuidar de pessoas, desembaraçar o nó na vida das pessoas, chorar com pessoas, rir com as pessoas. Foi a escolha dele. O Rei do Universo escolheu isso. E eu digo que não tem maior privilégio para um pai. Ao contrário dessa história que eu contei, o maior privilégio para um pai é o pai ver o filho escolhendo fazer exatamente aquilo que ele faz. Porque o pai fala: puxa, acho que eu inspirei o meu filho, acho que, por que ele quer fazer aquilo que eu faço? Porque ele se sentiu inspirado por mim. Por isso que um dos pontos principais nosso como Paz Church é fazer isso, né, debaixo dessa unção, com muita leveza, se vendo, descobrindo e expressando o privilégio que é fazer isso, para que a gente possa inspirar os outros, como Paulo fala para Timóteo: o que de mim aprendestes, né, transmite a homens fiéis e capazes de ensinar a outros. Então nós não podemos interromper essa unção por causa de engano do diabo. Vamos passar talvez por muitas encruzilhadas nesse processo, vamos chorar, mas a grande questão é que muitas vezes o choro que a gente chora não é por nossa causa, é por causa das pessoas. Isso é maravilhoso. Eu já vi gente abrindo mão desse ministério, nem estou dizendo do ministério pastoral no sentido de ter um ministério, mas de pastorear. Pessoas falam: estou cansado e tal, as pessoas são ingratas e tudo mais. Ok, pararam, não queriam mais chorar por causa dos outros, chorar o choro dos outros. Essas pessoas, inevitavelmente, se você encontrar pessoas que desistem no meio do caminho de pastorear, vocês vão encontrar essas pessoas chorando do mesmo jeito, só que é chorando por si mesmo. É chorando por si, chorando pelos seus filhos, chorando por coisas que não precisariam, porque enquanto nós estamos chorando pelos outros, enquanto nós estamos agindo em favor dos outros, nós temos o favor de Deus a nosso respeito, nós temos a bênção de Deus a nosso respeito. Então isso é maravilhoso. Então o meu propósito aqui é levantar uma geração inspiradora, né? Uma geração inspirada e inspiradora, que as pessoas olhem para você e não fiquem assim com medo de fazer o que você está fazendo, não, que elas se sintam inspiradas em fazer aquilo que você faz. Então, quem assume a função de pastor está imitando o Pai, que é o nosso Supremo Pastor. Então é uma das coisas lindas, a gente poder ter essa unção, a unção que está sobre Jesus, e Ele transmite sobre a nossa vida. E mais, a Bíblia diz aqui nesse próprio texto, que Ele vai nos recompensar. Ele recompensa os que fazem essa escolha. Voltando aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4... diz assim: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. Então cá entre nós, Deus tem uma recompensa específica para aquele que assume essa função pastoral. E quando eu estou falando aqui, voltando lá no início, eu não estou falando da minha posição como um pastor titular, um pastor ordenado, um pastor que tem um título. Porque o título aqui não importa. O que importa para Deus é a função. Porque tem gente que tem título, mas não é pastor de fato. E tem muita gente, graças a Deus, é aqui mesmo, que não tem o título, talvez nem queira ter, nem tenha o chamado para ter o título, mas tem a função pastoral. E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E eu quero dar aqui os parabéns para você. Então, isso é muito importante nós entendermos esse princípio. Por quê? Irmãos, porque uma das coisas que nos diferencia como igreja é exatamente essa unção pastoral que nós exercemos através do discipulado. É uma das coisas que nos diferencia. Talvez alguns aqui,
ou muitos aqui, vieram de outras igrejas e de boas igrejas. E aqui, por favor, eu não estou dizendo que nós somos melhores do que outras igrejas. Não somos melhores do que outras igrejas. Deus tem uma visão clara para cada pastor e cada um vai dar conta diante de Deus dessa visão. Não sou eu para dizer que a visão daqui é melhor do que de lá, ou de lá é melhor do que aqui. Cada um dá conta diante de Deus, mas eu quero ser fiel à visão celestial que nós temos. Mas, sendo muito realista, uma das coisas fortes que nos diferencia de outras igrejas, é este foco em pastorear, em discipular cada pessoa que Deus nos dá. Vocês sabem disso. Esse é um dos diferenciais muito fortes da Paz Church. E por isso que nós falamos muito a esse respeito. Nós falamos muito a esse respeito. E a gente tem entendido que uma das formas, é a forma mais abrangente de discipulado, é através do pastoreio eficaz. Mas para não ser só uma técnica, que a gente segue, passo 1, passo 2, passo 3, nós precisamos primeiro ter esse coração cativado por essa função pastoral. Amém? Você está comigo? Então que você abra realmente seu coração para receber isso. Porque todo discipulado, ele começa com um bom pastoreio. Todo discipulado começa com um bom pastoreio. Então eu queria que você repetisse isso, por favor. Todo discipulado. Vamos fazer um pouco mais animado, por favor? Vai lá, 1, 2, 3 e... Todo discipulado começa com um bom pastoreio. Todo discipulado. Agora, um bom pastoreio, é redundância o que eu vou dizer, mas é verdade. Todo pastoreio, bom pastoreio, tem um bom pastor por trás. Tem um bom pastor por trás. Então é isso que nós precisamos perseguir. Então o nosso alvo com todas as pessoas é capacitar, é treinar, é inspirar e despertar nelas esse desejo de pastorear. Por isso todas precisam ser bem pastoreadas. Todas precisam ter experiência com pastoreio. Lembre, de forma oposta, de forma antagônica, o exemplo que eu comentei aqui, né, se uma família, filhos, tem uma experiência com um pastor dentro de casa e é uma experiência ruim, eles não vão se sentir inspirados a pastorear, certo? Isso é base. Nós temos isso como base na nossa vida. Agora o contrário também é verdadeiro. Então, se nós pastorearmos bem as pessoas, nós vamos inspirá-las a fazer aquilo que nós fazemos. Nós vamos inspirá-las a fazer da mesma forma. Por isso que o processo todo de formação de líderes, ele começa muito antes da gente nomear alguém como líder. Começa muito antes da gente chamar alguém para ser líder. Começa muito antes. Na verdade, o processo de formação de líderes, levando em consideração aqui o nosso contexto de igreja, ele começa mesmo a primeira vez que a pessoa pisa na igreja, ou a primeira vez que ela pisa na célula. Ali começou o processo de formação de líderes. Por isso que todos nós estamos envolvidos. Por isso que a equipe Atmosfera está envolvida. Ali na recepção, recebendo com amor, conduzindo as pessoas, no Minuto Conexão e assim por diante. Tudo isso ali já começou o processo de formação de líderes, porque nós estamos de um lado cuidando das pessoas, mas de um outro lado nós já estamos inspirando as pessoas para que elas possam cuidar de outros. Então, por isso que nós somos uma igreja que respira isso. Nós precisamos respirar isso. Nós precisamos olhar sempre para as pessoas e enxergar isso. Aliás, a Bíblia nos orienta e nos ensina a esse respeito. 2 Coríntios 5 fala: a ninguém conheçamos segundo a carne, mas segundo o homem interior, segundo aquilo que Cristo está fazendo. Então a pessoa que está chegando agora, ela tem um potencial embutido dentro dela. E nós como igreja, nós podemos ou entulhar com religiosidade, com preconceito, ou com medo, ou com tantas coisas, ou nós podemos despertar esse potencial. Como? Através das ações que nós tomamos aqui. Então, o processo de pastorear alguém é uma ferramenta muito poderosa para levantar outros pastores. Se nós fizermos bem feito com essas pessoas, nós vamos inspirá-las a fazer também com outros. Amém? Você está comigo? Então,
Eu quero só dar uma relembrada aqui, coisas que vocês já sabem, né? Tudo aqui que eu estou falando vocês já sabem, mas eu quero lembrar aqui o que a gente chama de as 5 cadeiras. Qual que é a primeira cadeira? A primeira cadeira, quando a pessoa chega na igreja, ela chega então como convidado. Então está aí na tela, a primeira cadeira, ela chega como convidado. Então a pessoa chegou aqui, então lembrando que a gente já está formando líder quando essa pessoa chega como convidado. Mas o nosso alvo, nosso alvo é levar essa pessoa para a segunda cadeira. E qual que é a segunda cadeira? Levar a pessoa a sentar na cadeira de convertido, né? Entendendo a palavra. Conhecendo a palavra, e para isso nós fazemos os nossos cultos, nós temos o Life, a gente dá a oportunidade das pessoas confessarem Jesus como Senhor, nascerem de novo, ter essa convicção, e aí a gente começa esse processo do acompanhamento inicial, para a pessoa entender de fato e de verdade o que é ser um convertido, e aí vai para a terceira cadeira. E qual que é a terceira cadeira? Membro da igreja. E aí nós vamos levar essa pessoa a ter a Paz Church, então, como a sua igreja. Ela não é mais um convidado e não é só um convertido, mas ela é membro da Paz Church. E aí nós temos a quarta cadeira, que a gente estimula bastante as pessoas se envolverem com o voluntariado, porque já passando para a quinta, que é o discipulador, levar a pessoa a ser um discipulador, primeiro essas pessoas precisam ser treinadas a valorizar coisas, para depois ser treinadas a valorizar pessoas. E a gente também ganha tempo, né, para inspirar essa pessoa, para ela ser um bom discipulador. Mas vocês percebem que o nosso alvo é levar todo mundo para a cadeira número 5, que é um discipulador. Então todo mundo que está no seu life, todo mundo que está na igreja, nós precisamos todos ter esse coração e ter isso como alvo. Inspirar as pessoas e levá-las para serem um discipulador. Por quê, queridos? Por quê? Vocês sabem disso, que antigamente nós falávamos de que todo mundo deveria, e a gente inspirava todo mundo a ser líder de life. E hoje nós caímos na realidade, a gente entende que, primeiro, que isso não é bíblico. E segundo, que nem todos vão ser chamados para serem líderes de life, então a gente não faz pressão nesse sentido. Mas a gente tem muita base bíblica para dizer que todo mundo deve ser um discipulador. Porque essas foram as últimas palavras de Jesus, né? Em Mateus 28, o que Jesus disse? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então esse discipulador aí é exatamente a pessoa que vai ter esse coração que eu estou falando, o coração de bom pastor. Não é simplesmente alguém que tem um encargo de cuidar de outras, mas alguém que tem esse coração, que entendeu esse privilégio, que olha para as pessoas e enxerga nelas um potencial, que olha para as pessoas e está disposto a amar e amar até o fim. Então nós queremos, e se Jesus, né, nos chamou todos para serem discipuladores, a gente já tem aprendido e falado muito isso aqui, que toda ordenação bíblica de Jesus, toda ordenação que Jesus nos dá, ela vem carregada de um poder e de um potencial para realizar aquilo que ela diz. Então, por favor, não diga que eu não sei se eu sou chamado e tá, porque se o Senhor nos chamou para discipular as nações, Ele nos deu potencial para isso. Amém? Você está comigo aqui? Você pode levantar sua mão e dizer amém para Jesus? Então Ele nos deu potencial. Então vamos mergulhar um pouquinho aqui para a gente entender algumas características, né, de um bom pastor, que diz respeito então a todos nós. A primeira característica que eu quero discutir com vocês aqui é que um bom pastor, ele ama as ovelhas na mesma medida que ama a Jesus. Eu estou falando algo aqui muito forte, porque as pessoas, todos os cristãos, né, cristão que é cristão, ele tem já dentro de si esse coração para amar Jesus. Ele tem um coração para amar Jesus, isso é fato. Mas quantos cristãos amam a Jesus, mas não amam a igreja de Cristo? Quantos cristãos amam a Jesus, amam a igreja no geral, mas não topam algumas pessoas, não se bicam com algumas pessoas?
Isso, infelizmente, no mundo evangélico é muito comum, mas aqui dentro não, no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque nós temos entendido que as ovelhas, um bom pastor, ele vai amar as ovelhas na mesma medida que ama Jesus. Por quê? Por que isso? Vamos ver aqui João capítulo 21, versículo 16. Jesus diz assim a Pedro, também é um versículo bem conhecido, ele diz: Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo. Jesus lhes disse: pastorei as minhas ovelhas. E o verbo aqui no grego, pastorei, é poimano. E por que eu distingo isso? Por que eu estou falando isso? Não é para dizer que eu manjo de grego, porque eu não manjo de grego. A gente tem dicionário para isso, eu não manjo, não estudei, não faço questão de esnobar grego, que eu não sei grego. Mas porque existe na Bíblia dois verbos para pastoreio. Existe, na verdade, o verbo poimim e o verbo poimano. O poimim fala de unção, de função dos 5 ministérios. Agora, poimano fala da ação. Quando fala da ação, está falando de todos nós. Quando fala da função, simplesmente, ou da unção, ou do chamado, está falando de um dos 5 ministérios. Que um dos 5 ministérios é o pastor. Mas o pastor eficiente dos 5 ministérios, ele tem o poimim, mas ele vai ensinar todo mundo a ter o poimano, que é pastorear as pessoas. E aqui Jesus está usando esse verbo. Então não é algo exclusivo para Pedro como líder da igreja. Que alguém pode pensar, isso aqui é para Pedro como líder da igreja. Não é para Pedro como líder da igreja. É a unção que ele quer para a igreja. E a unção é a seguinte: Jesus quer que nós provemos que o amemos quando nós cuidamos das ovelhas. É a maior prova, uma das maiores provas de que nós amamos a Jesus é quando nós pastoreamos bem as ovelhas que são dele. É muito simples a gente entender isso. É muito simples. Vou usar um exemplo aqui. Nós temos muitos pais aqui. O que você prefere? Que uma pessoa vem e te dá um abraço, um beijo, né, te elogie e trate mal o seu filho? Ou você até suportaria o contrário? Uma pessoa que trata muito bem o seu filho, mas ela te despreza. Óbvio que a gente quer as duas coisas. Mas se fosse para escolher uma das duas, o que você escolheria? Todo pai vai escolher: bom, eu quero que meu filho seja bem tratado. Porque imagine você colocar o seu filho numa escola, por exemplo, onde você vai na escola, no dia da reunião de professores, né? E as pessoas lá, a escola coloca tapete vermelho para você, e te dá cafezinho, e te dá chocolatinho, e te dá mimos, e te dá presente, e tudo mais. Você vira as costas, eles judiam do seu filho. Você vai querer uma escola dessa para os seus filhos? Você vai aceitar que essa escola te ama e te honra? Alguém aceitaria? Não, eu não quero chazinho, eu não quero cafezinho, eu não quero bolinho, eu não quero chocolatinho. Eu quero que meu filho seja bem cuidado. E é exatamente esse o coração de Jesus quando ele diz para Pedro: você me ama? Então pega todo esse amor que você tem por mim, toda essa admiração que você tem por mim, essa devoção que você diz que está disposto a ir comigo até o fim, porque isso aqui foi logo depois que Pedro tinha negado Jesus. Jesus ressuscitou. Pedro estava muito frustrado com isso, muito frustrado, porque ele não ia ter uma outra oportunidade. Olha aqui, irmãos, isso é muito sério. Ele não ia ter uma outra oportunidade de confessar Jesus diante de todo mundo, porque Jesus já tinha vencido, já tinha ressuscitado, e agora ele ia para o céu. Então a frustração dele, ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas acabou, não tem como voltar atrás e falar: eu conheço ele, eu sou discípulo dele, eu estou disposto a morrer por ele, como eu tinha dito, porque ele disse isso antes. No mesmo capítulo que Jesus orientou e falou que ele ia negar, ele tinha dito: eu estou disposto a ir contigo até a morte. E ele não foi, ele não cumpriu aquilo. Então ele estava frustrado, dizendo: eu não tenho mais chance de fazer isso. Mas Jesus falou: você está enganado, você vai ter chance sim, e a melhor de todas. Só que não é para dizer que me ama e que está disposto a ir comigo por mim até a morte. Não é isso. Mas você vai fazer isso pelas minhas ovelhas. Aí você vai provar que me ama. Não é forte isso, irmãos? Essa é uma unção que o bom pastor tem: amar as ovelhas na mesma medida que ama a Cristo. É o que Jesus esperou de Pedro. E a história nos mostra que ele realmente, Pedro cumpriu isso.
né? Ele foi até as últimas consequências pelas ovelhas de Cristo, né? Assim como o contrário também, né, para a gente entender isso, o apóstolo Paulo se chocou quando ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Espera aí, não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo as suas ovelhas. Pois é, a mesma coisa. Então vale dos dois lados, vale dos dois lados. Sabe, se nós maltratarmos as ovelhas, nós estamos também maltratando o coração do Senhor. Mas se nós amarmos as ovelhas, nós também estamos amando o Senhor. Amém? Isso é muito importante, é o ponto número 1 aqui. E Jesus, ele fala em João capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Esse texto aqui, João 10, vocês já sabem disso, o título do texto é Jesus, o bom pastor. E Jesus está dando uma série de características, então, do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas e a primeira delas, Jesus fala que aquele que não entra pela porta não é o pastor, mas é ladrão. Agora nós sabemos, queridos, que a porta é Cristo. Então, para nós amarmos as ovelhas como nós amamos a Cristo, nós precisamos entrar por essa porta de relacionamento com Ele. Uma pessoa que verdadeiramente tem intimidade e relacionamento com Cristo, ele vai amar aquilo que Jesus ama, e ele vai odiar aquilo que Jesus odeia. Um relacionamento superficial com Cristo é só buscando algo para preencher a sua própria vida, mas um relacionamento mesmo de amizade, e é o que Jesus conquista com aqueles que são pastores. E Jesus disse isso para os seus discípulos, né? Quando os discípulos, num dado momento lá, Jesus disse para eles: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque eu abro o coração com vocês, vocês conhecem a minha intimidade, vocês conhecem os meus alvos, vocês conhecem os meus sonhos, então vocês são meus amigos. Então todo pastor, ele é amigo de Cristo, e todo amigo de Cristo, ele tem esse coração de pastor. Então, para nós podermos amar as ovelhas como Jesus ama, nós precisamos ter um relacionamento apaixonado com Jesus, porque isso é transmissível. Se nós nos aproximamos dele, ele vai derramando esse coração para nós. Por isso que, se eu pudesse resumir aqui tudo isso que eu falei, a prioridade número 1, então, de um bom pastor, é se relacionar bem, intimamente com Cristo. Senão a gente vai fazer a coisa só no piloto automático, e porque a gente tem que prestar contas para alguém. Mas se de fato nós amarmos a Cristo, nós vamos reproduzir esse mesmo amor no coração das nossas ovelhas. Então esse é o ponto número 1. A segunda característica de um bom pastor, que já é consequência do primeiro, é que ele vai ter a cooperação do Espírito Santo nessa tarefa. Olha o que Jesus diz, João 10, 3. Ele diz para aquele que entrou pela porta, Jesus diz o seguinte: para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então você percebe que uma intimidade com Jesus vai gerar também a cooperação do Espírito Santo para que nós tenhamos uma intimidade com as ovelhas. Intimidade aqui, irmãos, escute bem isso que eu vou falar. Intimidade não é só de amizade, porque nem sempre a gente vai conseguir gastar tempo, ter amizade, né? Porque as pessoas gostariam que a gente fizesse isso, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso com muita gente, nem sempre. Mas intimidade é o seguinte: o que é intimidade aqui? Jesus está dizendo que ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então é você ter uma graça, uma unção, que não vem de nós, vem do Espírito e passa por nós, para falar o coração das pessoas. Porque um bom pastor, preste bem atenção nisso, um bom pastor, ele não é uma pessoa que vai só dar diretrizes, vai, né, ajudar a ovelha, tá? Mas é uma pessoa que vai saber comunicar com a ovelha, com o coração da ovelha. Ele sabe comunicar. Como isso funciona? É unção. É unção. Eu sei que você tem isso. E só que isso é algo que tem que ser crescente na nossa vida. De você poder olhar para as suas ovelhas. Às vezes você não vai ter, os membros do Life, como eu disse, você não vai ter tempo de estar com ela toda hora. Mas uma palavra que você dá, um olhar que você dá para ela,
como você vai? Tudo bem? É o suficiente, porque aquilo não é uma palavra superficial. É uma unção que sai de você e atinge a vida das pessoas. E eu sei que você tem pessoas na sua vida que você percebe isso delas. Porque, irmãos, meras palavras não produzem nada. Não produzem nada. Mas quando a gente tem esse coração de bom pastor, e mais uma vez voltando para o ponto número 1, quando você entra nessa intimidade com Jesus, essa intimidade com Ele vai gerar essa capacidade de você olhar para as pessoas e os seus olhos comunicam para elas o quanto elas são importantes. O seu olhar. Não é algo automático só, como a gente faz aqui e no Minuto Conexão, por exemplo, é automático. Aí tudo bem, tá. A gente pode fazer isso, mas quem tem esse coração, nesse tudo bem no minuto automático, é o suficiente para a pessoa sentir assim meio que magnetizada, no bom sentido. Isso não é encantamento, porque o diabo usa isso para encantar as pessoas. Usa isso de forma horrível, mas o Espírito Santo produz isso nas nossas vidas. De você olhar nos olhos das pessoas e você enxergar aquela pessoa como alguém precioso, ainda que às vezes você não tem nem palavras, ainda que você às vezes não sabe nem o nome, mas é importante também saber o nome, porque aqui diz, conhece as ovelhas pelo nome, é importante saber o nome, mas só o nome não adianta, se nós não valorizarmos essas pessoas. Aí é a diferença que às vezes a gente percebe de líder para líder. Que um líder, ele nem é tão carismático e tudo mais, mas as pessoas querem estar com ele. As pessoas ouvem a orientação dele. Agora tem líder que fala, aí o líder fala, ninguém quer, as pessoas não estão querendo, as pessoas não sei o quê, e bababá, e tá. Se a gente for olhar por essa ótica aqui, tudo isso depende mais do líder, do pastor, do que das ovelhas. Você já deve ter visto por aí na internet muitos filmes, né, de pessoas tentando conduzir ovelhas, pessoas que não são pastor. As ovelhas ficam todas ariscas, mas quando é ovelha, ouve a voz do pastor, ela corre. Então há uma unção, irmãos. Há uma unção nesse relacionamento de intimidade com Cristo. Nós vamos produzir algo que o Espírito Santo vai cooperar com esse trabalho e nós vamos cativar as pessoas. Eu vejo na Bíblia um exemplo disso, que é a vida de Estevão. Estevão, com certeza, ele deve ter cruzado o olhar com Paulo. E Paulo aquilo deve ter marcado a vida dele. Eu tenho essa suspeita, porque no final da vida de Paulo, quando ele está contando o testemunho dele, diante lá das autoridades romanas, ele fala algo que ele não fala antes. E ele cita exatamente aquele texto, aquela passagem onde ele fala que Jesus disse para ele no encontro que teve com ele: Paulo, está difícil para você resistir o aguilhão. O aguilhão é uma ponta que empurrava o boi para uma direção. Se o boi tentasse parar ou mudar de direção, aquela ponta o cutucava e ele tinha que ir para frente. Então era um aguilhão. E ali Jesus disse para Paulo: tem um aguilhão que está te empurrando na minha direção. E para mim esse aguilhão, além do Espírito Santo, óbvio, que trabalhava na vida dele, era aquele olhar de Estevão. Ele nunca mais deve ter esquecido aquilo. Ele nunca mais deve ter esquecido a cara do Estevão, olhando para eles todos lá, não só para Paulo, e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque Estevão, ele tinha esse coração apaixonado pelas pessoas, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Então a Bíblia diz aqui, para esses o porteiro colabora, ele abre a porta, ele trabalha por nós. E a minha pergunta é: o porteiro tem trabalhado por você? Um coração de pastor, então, vai atrair essa cooperação do Espírito Santo. Então, quando a gente cuida das ovelhas com esse carinho, sabe, isso alegra tanto o coração do Senhor. E Ele vai cuidar também das nossas coisas com muito carinho. Amém? Você está comigo? Vamos ficar em pé, por favor. A gente vai fazer algo agora um pouco diferente, mas importante. Nós vamos dividir em pequenos grupos. E pode preferencialmente ser, se você estiver com o pessoal do seu life ou do seu setor,
seria legal. Mas só antes de sair fazendo, por favor, ouça as orientações para que a gente não precise corrigir daqui. Esse grupo vai ter no máximo 5 pessoas. Não adianta fazer aquele grupão de 10, 15, tá? Porque não funciona, né? Para esse tipo de discussão, no máximo 5 pessoas, tá? Então, preferencialmente do seu life ou do seu setor, mas não precisa, não é obrigatório, tá? Então, no máximo 5 pessoas. E o que vocês vão fazer? Nós vamos soltar aqui algumas perguntas a respeito disso tudo que foi falado. E eu queria que vocês discutissem, e depois no final, deixa 10 minutos para discussão, e no final, 5 minutos, eu queria que vocês orassem uns pelos outros. Né? Orassem e profetizassem uns nos outros sobre esse coração de bom pastor. Tá bom? Então vamos fazer isso bem rapidinho, junta aí 4, 5, e senta, e as perguntas vão estar aqui na tela, e vocês podem discutir a esse respeito, e deixa um tempinho no final para orar, e depois nós vamos voltar aqui. Não vai ter intervalo hoje, tá? Porque a gente vai terminar o Tadel mais cedo. Então esses 15 minutos, vocês voltam para cá, por favor.